Olá, pessoal! Que alegria estar com vocês nesse curso tão importante para o desenvolvimento brasileiro, que é o Técnico em Logística. Meu nome é Juni Marise, sou graduada em Administração, pós-graduada em Gestão Empresarial e mestre em Administração. Neste módulo, nós vamos estar trabalhando Fundamentos da Administração, que é uma matéria extremamente importante para alicerçar os nossos conhecimentos. Vamos começar? Para que serve a administração? Bem, inicialmente vamos imaginar que nós utilizamos a administração durante toda a nossa vida e durante todo o nosso cotidiano. O fato é que a administração ela busca atingir objetivos por meio de pessoas. Vamos entender o seguinte, na medida em que eu utilizo pessoas, eu estou administrando. Vamos a um conceito, olha, administração é o ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar tanto os objetivos da organização quanto de seus membros. Vamos compreender o que isso quer dizer? Eu não vou administrar não é só para que a empresa tenha sucesso, mas também para que as pessoas que atuam nesta empresa também alcancem os seus objetivos. E que objetivos são esses? Bem, você quando trabalha, você trabalha para você conquistar os seus bens materiais, os seus sonhos, e a empresa trabalha para ter lucro. Quem administra, administra tanto para que a organização atinja seus objetivos, quanto também os membros atinjam os seus objetivos. Mas, afinal de contas, qual a diferença entre empresa e organização? Toda organização é uma empresa? Toda empresa é uma organização? Bem, organização é qualquer grupo de pessoas que trabalham em busca de objetivos comuns. Vamos exemplificar? Por exemplo, um time de futebol. Qual que é o objetivo do time de futebol? Ganhar. Então, todo mundo ali trabalha para ganhar. Não há uma pessoa mais importante, não é o atacante que é mais importante. Se não tiver uma boa zaga, se não tiver uma boa estratégia, não vão alcançar o sucesso. Um coral. Você não vai achar lindo um coral cantando belíssimas músicas? É um conjunto de pessoas que têm o mesmo objetivo. Ou seja, toda empresa é uma organização, mas nem toda organização é uma empresa. Vamos falar agora o seguinte, para que funcionem essas organizações, a sociedade civil ela se divide. Então ela se divide em setores. O primeiro setor é o que chamamos de iniciativa pública. Ela se caracteriza pelos governos municipais, estaduais e federais. Então, quando você em sua cidade, você se dirige à prefeitura, você se dirige a esses entes, você está se dirigindo ao primeiro setor governamental, que é o setor da iniciativa pública. É ele que é responsável por propiciar às pessoas os serviços básicos, os serviços elementares para a vida em sociedade. Por isso que nós buscamos saúde, educação, transporte, segurança, e é por isso que nós cobramos isso do setor público, porque compete a eles garantir isso para os cidadãos. No segundo setor, que aí nós também chamamos de iniciativa privada, é que são representadas pelas empresas. Estas empresas que nós trabalhamos nas nossas cidades, que possuem fins lucrativos. Então, quando nós pensamos em um supermercado, em uma loja, em uma empresa que existe para ter lucro, ela necessariamente ela é do setor privado. Aí nós temos o setor industrial, o setor de serviços, o setor agropecuário e diversos outros setores. Dentro dessas empresas, nós temos os tipos de empresa. Nós temos a empresa individual. Júnior, o que é isso? É como essa empresa se caracteriza contabilmente. Então, a empresa individual é aquela constituída por apenas um empreendedor. É aquela empresa que você conhece aí na sua cidade que só tem um proprietário. Ela é muito comum nos pequenos negócios, nas pequenas empresas. Temos também as empresas de capital aberto, de sociedade aberta. Essas têm a possibilidade de ter um número maior de proprietários. E aí, o que isso quer dizer?
Enquanto a empresa de sociedade individual ela possui um proprietário, as sociedades anônimas elas possuem capital aberto e elas possuem um número maior de proprietários, além de que suas negociações elas são feitas nas bolsas de valores. Aquela bolsa de valor que geralmente a gente ouve nos noticiários. Temos ainda a sociedade limitada, também conhecida por sociedade de cotas ou de responsabilidade limitada. Isso quer dizer o quê? Que são as empresas que têm mais de um sócio, cuja responsabilidade dessas pessoas é limitada à empresa. É utilizada quando a empresa é constituída por um número reduzido de sócios. Então, geralmente, são empresas que têm 2, 3, 4, no máximo 5 sócios. E temos ainda o terceiro setor, as organizações da sociedade civil e interesse público. Olha que interessante isso. São conhecidas popularmente por ONGs, aquelas organizações não governamentais que trabalham também na área pública, que trabalham garantindo, alicerçando, só que defendendo os interesses comuns, mas que não são governamentais, que não geram renda, que não buscam a lucratividade. Olha, gente, entendam que estas ONGs, elas não são parte do governo e muito menos possuem fins lucrativos. É por isso que nós chamamos essas empresas, que são muito importantes no nosso país, de terceiro setor ou sociedade civil. Por quê? Porque é organizado pelos cidadãos. Alguns exemplos são as fundações, as associações, as entidades filantrópicas. Para ficar claro, por exemplo, a pastoral familiar, a pastoral da saúde, é um tipo, como outras tantas que existem no nosso país. Olha, vamos a um conceito que o Slander trata muito bem. Ele define que todas as organizações, elas possuem 4 recursos básicos, que são comuns a todas as organizações e que são comuns ainda a todos os tipos de empresa. Por isso que é importante que a gente conheça cada um delas. São recursos humanos, materiais, o financeiro e o tecnológico. Vocês podem me perguntar assim, Juni, existe algum mais importante que o outro? Não. Nós devemos entender que esses 4 recursos apresentados, eles estão em conjunto, trabalhando para que a organização flua e prospere. Vamos começar pelos recursos humanos. O próprio nome diz, pessoal, recursos humanos é formado pelo principal elemento de uma empresa, que são as pessoas. Vejam bem, se nós formos em uma empresa e tirarmos todas as pessoas, o que vai restar? Vão restar maquinários, vão restar mesas, vão restar computadores, mas quem faz a empresa funcionar, quem faz a empresa mover são as pessoas. É por isso que este recurso organizacional é um recurso tão importante para toda a empresa. Temos também os recursos materiais. E os recursos materiais? São as matérias-primas, as edificações, maquinários e demais recursos que permitem às empresas produzir bens, serviços e tudo aquilo que ela propõe. Então, olha, é tudo aquilo que eu uso para fazer a empresa funcionar. E é importante que nós possamos compreender que os recursos materiais, eles precisam ser gerenciados por profissionais de logística, com conhecimentos técnicos, com conhecimentos humanos para lidar com pessoas, com conhecimentos gerenciais que permitam melhorar a eficiência e a eficácia da empresa, porque a busca dessa organização é melhorar cada vez mais. Temos também os recursos financeiros. As finanças, todo mundo sabe, é bem complicado a gente mexer. E ele compreende o quê? Toda entrada e saída de capital, de dinheiro da empresa, representada ali nessa empresa pelo fluxo de caixa. Poxa, pessoal, se um proprietário ele não acompanhar tudo que entra e tudo que sai da empresa, ele não vai nem saber se ele de fato tem lucro ou não.
Daí a importância de um bom gestor estar de olho nos recursos financeiros da empresa. E por último, mas não menos importante, os recursos tecnológicos. Alguém aí se imagina hoje sem o seu celular, sem tecnologia, sem computador, sem Wi-Fi? Os recursos tecnológicos são todos os processos que permitem fabricar ou vender um produto ou ainda prestar um serviço. É importante a gente lembrar que tecnologia não é só a utilização da informática ou de maquinários modernos, mas tudo aquilo que facilita, todos os equipamentos que permitem à empresa transformar a matéria-prima num produto acabado ou num serviço prestado. Basta nós lembrarmos o seguinte: antigamente, quanto tempo se demorava para tecer uma coberta e hoje com os teás eletrônicos nós fazemos isso com mais velocidade? Isso, senhores, é tecnologia. Mas vamos conhecer um pouco de como o histórico da administração começou? Bem, a administração, ela como ciência, ela é bem recente. Mas, historicamente, ela é utilizada desde os primórdios da humanidade. A administração, ela é uma forma de ação que envolve, ao longo da história, o uso de formas de gerir. Nós temos relatos do uso da administração nas mais diversas áreas. Por exemplo, você já parou para pensar no que foi necessário para construir as pirâmides do Egito? O que era necessário para gerir grandes guerras? Na civilização egípcia, por exemplo, na Igreja Católica, nos filósofos, nos clássicos, em todos esses entes, nós conseguimos perceber o uso da administração. Mas, enquanto ciência, a administração ela se destaca a partir da Revolução Industrial. Vamos contextualizar um pouquinho. Vamos imaginar que até aquele momento da história, nós temos um mundo praticamente agrícola. Então as pessoas elas viviam pela subsistência. Elas praticavam em suas fazendas, plantavam aquilo que elas precisavam e dali elas retiravam o seu sustento. Até que em 1776 foi criada a máquina a vapor. E aí às vezes nós podemos imaginar, foi só isso que fez a Revolução Industrial? Não. O mundo estava crescendo, as pessoas estavam migrando da zona rural para a zona urbana, as empresas começaram a ser criadas, as pessoas começaram a trabalhar em galpões, e a partir daí, o John Watts desenvolveu a máquina a vapor, que representou um salto muito grande para o desenvolvimento humano. Para Kevenato, e aí citando 2004, a Revolução Industrial ele teve duas fases. A primeira fase, de 1780 a 1860, que nós conhecemos aí a Revolução Industrial, a matéria-prima básica era utilizada na indústria era o ferro e a fonte de energia era o carvão. Por isso que nós falamos da máquina a vapor, porque para fazer vapor nós utilizávamos o carvão. A segunda fase, nós temos aí de 1860 a 1914, que nós conhecemos, segundo Kevenato, pela segunda Revolução Industrial. A matéria-prima básica era o aço e a fonte de energia passou a ser a eletricidade e os derivados do petróleo. Olhe bem, pessoal. Nas duas fases da Revolução Industrial, a tecnologia é que propiciou o salto na evolução. Nós começamos ali com a máquina a vapor e, posteriormente, já tivemos aí um salto para a energia elétrica, para a força e para o aço. No período pós-Revolução Industrial, que foi marcado por grandes transformações do mundo, quero lembrar aos senhores que nós estamos falando aí de um período onde houve duas grandes guerras, né? Que nós temos que observar o esforço tecnológico que houve nessas duas grandes guerras, foi marcado por grandes transformações. Quando nós tratamos de guerra, nós falamos de algo negativo, mas também nós temos o lado positivo,
que foi o quê? O crescimento industrial, o número de empresas e de complexidade que essas empresas traziam. As empresas elas começaram a crescer, começaram a desenvolver tecnologia e aí mais e mais as pessoas saíam do campo e vinham para a cidade. Começou a haver um incentivo à pesquisa e cada vez mais, gente, lançamento de novos produtos. Hoje nós temos muito conforto, por exemplo, com geladeira, com fralda descartável e com N outras coisas, mas você já parou para pensar no quanto de tecnologia que foi investido para que nós tivéssemos hoje esse tipo de conforto? Então estas são perspectivas positivas da Revolução Industrial. Mas nós temos também as negativas. Como negativas, nós temos os problemas sociais. O que acontecia? As pessoas saíam do campo e vinham para a cidade, na maioria das vezes, sem qualquer condição. E enchiam essas cidades com pessoas que, na realidade, vinham sem condições financeiras. E aí nós temos um êxodo e, principalmente, outra questão muito séria na Revolução Industrial eram as condições desumanas de trabalho. Essas condições que hoje nós temos, pessoal, de trabalhar ou 20, ou 30, ou 40, ou 44 horas, não existia no início. Não existiam leis que protegiam essas pessoas. Então, existiam empresas que exigiam do trabalhador 14, 16 horas de trabalho por dia. Seguro, desemprego não existia. Se você não fosse trabalhar, você não recebia. Licença maternidade, jamais. Se você fosse sair para ter um filho, você tinha que estar lá no outro dia. Então, eram condições verdadeiramente desumanas. Então, nós temos na Revolução tanto aspectos negativos como aspectos positivos. As fases, temos também, logicamente, as fases das empresas após a Revolução Industrial. A primeira fase é artesanal. É fácil da gente lembrar o que é a fase artesanal. É o período que compreende desde a antiguidade até a criação da máquina a vapor. Pensa o seguinte, até aquele momento, tudo era feito à mão. Se você quisesse um sapato, você teria que ir a um sapateiro, ele iria tirar a medida do seu pé e ia fazer um sapato sob medida. Se você queria uma roupa, você ia a uma costureira e essa costureira fazia a sua roupa sob medida. Assim como cobertores e como tudo. Nós temos aí a fase artesanal, onde tudo era feito sob encomenda e tudo era feito à mão. Na segunda fase, nós temos essa transição, que ela vai do artesanato para a industrialização. Esse período, gente, ele corresponde à implantação da tecnologia. Olha que coisa legal. Eu começo a utilizar a máquina para ajudar o homem a fabricar mais, a aumentar o número de peças. E aí, nesse momento da transição, eu começo a utilizar a máquina a vapor na indústria. É a partir do uso dessa máquina é que eu começo a aumentar a produção. Imaginem que até aquele ponto da história, tudo que eu queria eu tinha que pedir alguém para fazer, eu tinha que esperar. A partir do uso da máquina a vapor, as pequenas oficinas que se reuniam as pessoas para fabricar começaram a crescer imensamente e começaram a se desenvolver. Temos aí a terceira fase. E aí, nesta fase, desenvolve-se a indústria. Essa fase ela é até considerada como a segunda Revolução Industrial. Ela se inicia ali em 1860 e teve seu término no início da Primeira Grande Guerra, em 1914. Isso significa o quê? Nós temos aí uma fase onde a indústria cresce. E olha, se a indústria cresce, a complexidade da indústria também cresce. Na quarta fase, nós temos o gigantismo industrial. Este período, pessoal, está situado entre as grandes guerras mundiais. Fase de grandes revoluções econômicas, de grandes revoluções sociais, e onde ficou evidente o poder das grandes indústrias. Por quê? Pela capacidade de gerar riquezas,
de criar empresas, de criar empregos e de determinar o que se deve consumir. Você já parou para pensar que muito do que nós consumimos porque as empresas nos apresentam? É isso que nós conseguimos ver na quarta fase. É o crescimento da empresa, o crescimento do número de emprego que essas empresas propiciam. Na quinta fase, bem, nós temos aí a fase moderna. Considera-se a fase moderna a partir do fim da Segunda Grande Guerra, que aconteceu em 1945, até o início da globalização que nós temos, a década de 80, no século 20. Também uma fase de grande importância. Após o final da Segunda Grande Guerra, o mundo começou a encolher. Em que sentido? Por meio da globalização, por meio dos meios de comunicação. E aí nós entramos na sexta fase. A sexta fase trata especificamente da globalização. É a fase atual que nós estamos vivendo agora. É o período a partir do início da década de 80, onde os conceitos de globalização, de economia, de sociedade, passaram a ser cada vez mais utilizados, cada vez mais presentes no nosso cotidiano e na nossa vida. Quando você para imaginar que tudo o que acontece no mundo, nós ficamos sabendo imediatamente se acontece um tsunami, se acontece um acidente, uma catástrofe, quase que em tempo real nós ficamos sabendo. Isso é fruto da tecnologia e também da globalização, que nós estamos sempre puxando para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Nós não imaginamos hoje a nossa vida sem tanta a tecnologia que nós vivemos. Nós temos celulares, nós temos computadores, tudo que nos mantém o quê? Que nos mantém conectados com o mundo. Mas, para que nós possamos compreender como tudo isso aconteceu, a gente tem que saber que a partir do momento que a administração se tornou ciência, para que ela se tornasse ciência, ela teve as teorias. A criação das teorias de administração, ela começa ali no início da Revolução Industrial. E aí você pode me perguntar, Juni, mas por que as teorias foram criadas? Os principais problemas que levaram à criação das teorias da administração, Kevenato nos apresenta da seguinte forma. Olha que interessante. Primeiro, na percepção dos gestores daquela época, tinha a vadiagem dos operários. É essa palavra mesmo, pessoal, vadiagem. Na realidade, quando a gente falava vadiagem, era o desconhecimento da direção em relação ao trabalho que os operários executavam também. Na realidade, a pessoa ficava trancada ali dentro do seu escritório e ela não sabia como é que era o trabalho que executava. Então, isso exigiu uma busca, uma teoria. E um outro ponto é a falta de padronização. Então, o primeiro, olha, a vadiagem. As pessoas consideravam que o profissional, que o operário, ele trabalhava só na hora que ele queria. E isso não era legal. Depois, a falta de conhecimento do gestor. Ele não sabia como é que era o processo, se era para fazer um carro, como é que era para fazer esse carro, qual o procedimento. E, por fim, a falta de padronização. Eu precisava padronizar bem. Se eu vou fazer um carro hoje, eu tenho que usar o mesmo padrão amanhã. Se eu vou fazer uma geladeira, eu tenho que usar o mesmo padrão. Esses foram os 3 elementos principais que causaram essa busca pela teoria. E aí nós vamos ter 2 escolas. Nós temos a escola clássica. O que é a escola clássica? Ela foi desenvolvida por Taylor. A ênfase é nas tarefas, na estrutura. Olha que interessante. Taylor, ele começou a pensar a teoria dele de baixo. Ele foi lá nas tarefas. Ele foi ensinar o seu trabalhador como o trabalhador deveria fazer. Então ele chegava para o trabalhador, ele começou a notar, olha, a melhor forma de carregar pedra é assim. A melhor forma de construir um hidrômetro é assim. Ele começou a notar e a construir a melhor forma. Depois disso, nós temos a escola clássica, que é a escola do Fayol. O Fayol,
ele já pensa a administração de cima para baixo. Ó, se Taylor começou a gerir lá nos operários, a ensinar os operários a fazerem a sua tarefa, Fayol não. Fayol, ele começou lá de cima, ele falou assim, olha, para uma pessoa administrar, ela tem que dirigir, controlar, organizar. Nós vamos falar um pouquinho ali na frente dessas 4 funções. E aí ele começa de cima, do que um bom gestor tem que fazer. Temos também a escola burocrática. A escola burocrática, nós vamos falar um pouquinho na frente, diferente do que a maioria das pessoas pensam, a ênfase é no como fazer, na estrutura, nas pessoas, nos processos, nos ambientes. Então nós temos a teoria burocrática e a teoria estruturalista, que ela vem exatamente nos mostrar como é que eu posso controlar, qual que é a melhor maneira de organizar esta empresa. Vamos conhecer também as escolas comportamentais. Espera aí, pessoal. Nós tivemos primeiro Taylor e Fayol, preocupados ali com a tarefa, preocupados ali com a forma. Depois nós temos a escola burocrática e estruturalista, criando formas de garantir o processo, de garantir que seja bem feito. Aí alguém falou assim, peraí, mas as organizações, elas não são formadas por pessoas? As organizações não são compostas por pessoas? Então eu preciso conhecer o comportamento das pessoas. Como é que essas pessoas se comportam dentro da organização? E aí nós temos a teoria das relações humanas, desenvolvida lá por Elton Mayo, quando ele começou a perceber que o importante não era só o maquinário, a tarefa. O importante era o relacionamento das pessoas dentro da empresa. Pessoal, você já teve algum problema lá no ambiente que você trabalha? Você geralmente não tem problema com a cadeira, você não tem problema com a mesa, você tem problema com os colegas. A escola comportamental, ela trabalha exatamente isso. Como é que as pessoas se relacionam? E fruto dessa escola, nós temos a pirâmide de Maslow. Maslow foi um pesquisador que ele fez a pesquisa dele bem no ambiente da Segunda Grande Guerra. E aí ele fez a hierarquia das necessidades. Então assim, o que nós temos necessidades? Aí ele colocou na base as necessidades fisiológicas, as necessidades sociais, as necessidades de estima, a autorrealização. Ele construiu uma pirâmide, demonstrando que todo ser humano possui necessidades. Herzberg foi outro pensador muito interessante. Ele desenvolveu a teoria dos 2 fatores. E aí ele já pensou a empresa. Ele colocou que os seres humanos tinham os fatores satisficientes e insatisficientes, os higiênicos e os motivacionais. Então ele coloca, por exemplo, que dinheiro não é motivante, que o que nos motiva é gostar daquilo que fazemos. Você deve conhecer alguém que já deixou até de receber um alto salário para fazer algo que sonhou a vida toda. É isso que Herzberg fala. O que nos motiva? Eu, por exemplo, adoro estar aqui com vocês, adoro ministrar aula. Cada um de nós tem aquilo que nós gostamos. É isso que o Herzberg fala. McGregor traz a teoria X e Y. A teoria X e Y, ele divide o ser humano no homem X e no homem Y. O homem X é aquele homem que precisa ser mandado. É aquele que só faz o que lhe é determinado. O Y, ao contrário, é aquela pessoa proativa, que toma iniciativa. Aí vocês podem me perguntar, Juni, mas qual que é mais importante? Os dois. E nas organizações, tanto precisamos de pessoas que tomam decisão, que são proativas, como também precisamos daquela que obedecem. Outra questão que foi verificada na escola comportamental é o desenvolvimento organizacional. No desenvolvimento organizacional, eu descubro que eu preciso do homem para desenvolver a minha organização. E aí, no DO,
nós temos uma palavra muito importante que muitos de nós tememos: mudança. A mudança planejada. Reparem, pessoal, que nós temos ouvido continuamente falar de crise. Quais são as empresas que se mantêm? São aquelas que conseguem se adequar à mudança. E é por isso que a mudança é tão importante. Posteriormente ao DO, nós temos as escolas contemporâneas. Essas escolas contemporâneas, a ênfase delas é na prática da administração. A ênfase é no ambiente e em como o ambiente interfere na organização. Nós temos a teoria neoclássica, a teoria dos sistemas, que já demonstra a interferência do ambiente externo, e, por fim, a teoria da contingência, que aí trata exatamente do que nós dissemos, a tecnologia. Como a tecnologia interfere nas nossas organizações. Imagine você aí na cidade onde você está. Todos os lugares que você frequenta tem pelo menos um computador que usa para entrada, para saída, para controle. Isso é o uso da tecnologia dentro da organização. Mas como é que essas empresas se constituem? De que maneira que as organizações elas são constituídas? Nós podemos categorizar, dividir as empresas em 3 setores da economia. Nós temos o setor primário, que é a agropecuária e que é muito importante para o nosso país, aliás, para todos os países. Nós temos o setor secundário, que é a indústria, e nós temos o setor terciário, que são todos os serviços de comércio, serviços e comércios da nossa cidade. Você pode me perguntar, Júnior, por que eu tenho que saber isso? Para que você saiba exatamente onde você vai atuar. Que tipo de setor econômico você atua, você trabalha? Aí você ainda pode me perguntar, mas para que isso vai me servir? Para você se colocar e para você entender que cada tipo de setor econômico, ele exige um esforço diferenciado para gerir. Eu não posso administrar uma empresa do setor agropecuário como eu administro uma empresa do setor de serviços. Eu não posso administrar uma escola como eu administro uma fazenda. Por isso que é tão importante que eu conheça o tipo de organização, o tipo de empresa ao qual eu atuo. Mas como eu posso organizar minha empresa, Júnior? De que maneira? Aí nós temos diversas formas. Primeiro, é importante a gente conhecer o organograma. Para que eu conheça o organograma, é necessário primeiro que eu tenha o conceito de cargo. O que é um cargo? Quando alguém coloca lá e diz que você vai ser técnico em logística, o que isso quer dizer? É a divisão do trabalho dentro da empresa. Então você tem uma empresa, por exemplo, uma loja. Você tem o cargo de vendedor, você tem o cargo de caixa, você tem diversos cargos dentro da empresa que são criados para organizar a empresa. Já pensou, pessoal, a gente atuar numa empresa onde todo mundo pode fazer tudo? Não, não funciona. A gestão, compete à gestão criar formas, criar maneira de gerir da melhor forma possível. Mas como isso? Outro ponto importante são as linhas formais de comunicação. Gente, comunicação é um grande problema que nós enfrentamos. Repare, quantas vezes no nosso cotidiano nós temos problema de comunicação? Como assim, Júnior? Alguém disse que falou alguma coisa, não interpretou direito e aí nós temos um problema, nós temos uma fofoca. Por isso que as linhas de comunicação são importantes. São elas que demonstram quem possui o poder de decisão. Por exemplo, na empresa onde você atua, a quem você obedece? Quem é que determina qual tarefa, qual atividade, qual responsabilidade você tem? Você tem que saber exatamente quem é o seu gestor, a quem você deve responder. E isso facilita o quê? Facilita a comunicação, facilita a noção das responsabilidades, das execuções de tarefa, do que deve ser feito. É aquela velha frase, se ninguém toma as rédeas, ninguém sabe o que tem que fazer.
E aí nada acontece. Por isso que a linha de comando, a linha de comunicação, ela é de extrema importância. Essa escala de hierarquia, ela demonstra dentro do organograma qual a importância de cada cargo. Vamos supor, se eu tenho um diretor e eu tenho um outro cargo ali de coordenação, eu sei que essa coordenação está subordinada ao diretor. Informa quem possui mais poder e autoridade. Agora, olha, gente, esse poder e autoridade é sobre o trabalho. Hoje em dia, graças a Deus, não existe mais isso de destratar, de agir de maneira deselegante dentro da empresa. Todos nós, profissionais, merecemos respeito. Essa linha de comando é para que a gente saiba exatamente de quem é a responsabilidade e a quem nós devemos responder dentro de uma empresa, dentro de onde nós atuamos. Porque isso é muito importante. É para isso que nós devemos saber, em termos de organograma, como é que se dá a organização da empresa. Ainda, dentro da questão dessa organização funcional, de como é que essa empresa tem que funcionar, nós temos a questão da departamentalização. Juni, o que é departamentalização? É a divisão de como vão funcionar. Então, por exemplo, eu posso departamentalizar por funções. Então, eu tenho o setor de marketing, eu tenho o setor de vendas, eu tenho o setor de logística, eu departamentalizo por funções. Mas também posso departamentalizar por produtos e serviços. Então, eu tenho o departamento, eu tenho o setor de hortifruti granjeiro, eu tenho o setor de roupas, eu tenho o setor de sapatos, são por produtos ou por serviços. Ainda posso departamentalizar por processo. Como assim por processo? Vamos pensar na construção de uma calça. Então, setor de corte de calça. Aquele setor ali só vai cortar. Setor de costura, setor de acabamento. E ainda posso departamentalizar por clientes. Quando você chega naquela loja que tem lá setor feminino, setor infantil, setor masculino, esta empresa optou por departamentalizar por tipo de cliente. Aí você vai me perguntar, Juni, existe uma melhor forma de departamentalizar uma empresa? Não. Vai depender do que vai facilitar a sua gestão. Vai depender do tipo de empresa e é por isso que você tem que saber qual setor da economia que você está, o que é mais fácil para você gerir e para você organizar. Pessoal, por hoje de teoria é só. Mas é muito importante que a gente exercite tudo aquilo que nós dissemos. Vocês podem observar que tudo que nós falamos são coisas do nosso cotidiano. Então agora é momento de você compartilhar aí com seus colegas. De nós realizarmos uma tarefa e de você aproveitar para compartilhar aquilo que você entendeu, para você discutir os temas que nós apresentamos, a história da administração, tipos de empresa. E aí, para alicerçar esse nosso conhecimento, vá lá na página 24 do nosso material e vamos fazer esse exercício que traz à tona a questão da globalização. Por que nós escolhemos este tema para o exercício de hoje? Porque a globalização ela é de suma importância e nós temos noção do impacto que a globalização tem no nosso cotidiano, que está presente a todo momento do nosso dia. Por hoje, pessoal, é só. Mas nós temos outro encontro na semana que vem. Eu espero vocês. Até a próxima, se Deus quiser.